A leitura bíblica que servirá como base da mensagem, vamos encontrar no Evangelho segundo São Marcos, no seu capítulo 15, versículo 33 a 34. Depois vamos saltar para o capítulo 16, versículo 4 ao versículo 6. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, versículo 33 a 34. Depois vamos saltar para o capítulo 16, versículo 4 ao versículo 6. E a palavra de vida começa assim dizendo, São Marcos capítulo 15, versículo 33 a 34. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Capítulo 16, versículo 4 ao versículo 6 diz o seguinte: E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande, e entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Palavras do Senhor. Oremos. Santo e verdadeiro Deus, nós queremos te dar graças, ó Pai, pela oportunidade que nos ofereces. Obrigado, Senhor, por me ter dado a esta bênção de aqui estar na igreja de Catumbela Lima, para poder partilhar a Tua palavra. Estas pessoas, Senhor, não vieram ouvir o pastor Mateus, não. Eles estão aqui porque querem Te ouvir, e eu estou preparado, Senhor, usa-me como Teu instrumento. O meu corpo, a minha alma entrego a Ti a esta hora, Senhor, para que o Teu Espírito livremente fala a mensagem que preparaste para os Teus filhos e filhas no dia de hoje. Vem, eterno Deus, usa-me. Vós Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Quero agradecer aos reverendos Leca pela bênção que me concede de partilhar a palavra convosco pela primeira vez neste púlpito. Dou graças a Deus por isso. E com a vossa permissão, reverendo colega, eu quero fazer uma pergunta e agradeço os meus irmãos e irmãs me responderem, porque ela vai ajudar a guiar a mensagem de hoje. Meus amados irmãos e irmãs, a pergunta que eu tenho para todos nós é: quando o céu está carregado de nuvens e cai uma grande chuva durante o dia, o sol desaparece. Será que isso significa que o sol deixou de existir? Entenderam mesmo a minha pergunta? Está a chover, mas é chuva de verdade. Nuvens, sol desaparece. Será que isso significa que o sol deixou de existir por causa da chuva e das nuvens? Não. Claro que não. O sol continua lá, apenas está escondido pelas nuvens. Assim também, meus irmãos, é Deus na nossa vida. Há momentos em que tudo fica escuro, difícil, pesado, e parece que Deus desapareceu. Mas a verdade é, Ele continua presente. Mesmo quando não vemos, Deus está presente.
E o tema da nossa mensagem hoje é: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Podem repetir, por favor? Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma vez. Deus meu, por que me desamparaste? Amados, nós vamos procurar saber por que Jesus fez esse clamor: Deus meu, por que me desamparaste? De acordo com a narrativa bíblica, Jesus estava a viver um dos momentos mais dolorosos da sua vida aqui na terra. Era um dos momentos mais difíceis que ele estava a atravessar. Lá em Getsemane, quando ele ajoelhou e orou, e os evangelistas Marcos e Mateus dizem que lagrimou sangue, ele sabia que havia de sofrer, mas nesse momento, na hora mais difícil, ele diz: por que me desamparaste, Pai? Foi maltratado, meus irmãos. Já passou a Páscoa, a Semana Santa, conseguimos lembrar como ele foi maltratado. Foi humilhado, o Filho de Deus foi humilhado. Aquele que curava, que fazia milagre, que parecia que tinha muito poder, estava a ser humilhado. Foi espancado, torturado. Ele estava a morrer na cruz, meus irmãos. Fisicamente estava exausto, cansado. A sua emocionalmente estava magoado. As pessoas que ele ajudou não estavam mais ali. Já não estavam aí para poder socorrer, já não. Os discípulos estavam longe. E naquele momento, o silêncio parecia dominar a vida de Jesus. Então ele clamou: onde estás, meu Pai? Onde estás? Podem imaginar, ele sabia que havia de passar por aquele sofrimento, mas ele teve que perguntar: onde estás, meu Pai? A dor não foi fácil. As mamães que acompanharam na Semana Santa os jovens deram conta que não foi fácil. Ele sabia que tinha que passar por aquilo, mas a dor era tanta que ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Amados, sejamos sinceros. Quantas vezes também já dissemos isso: meu Deus, por que me abandonaste? Quando falta emprego, não temos emprego em casa, e a mulher, os filhos precisam de comer. Até na igreja você não consegue dar dízimo. Você diz: meu Deus, por que me abandonaste? O que é que eu fiz, Senhor? Quantos de nós não dissemos isso? Até aquelas jovens que tinham um bom namorado, apresentado já em casa, comia, você já lhe fazia cadeira e tudo. As tias já conheciam o rapaz, data marcada do pedido. E naquele dia em que você está tão alegre, ele chega e diz: não te quero mais. E essa jovem na igreja é aquela miúda que canta bem no coro, na classe está sempre lá, nas atividades ela é a primeira a chegar. Todo mundo já sabia, ela já tinha preparado a roupa do pedido. E o rapaz chega: não te quero mais, porque engravidei outra. Meu Deus, por quê? Por que me abandonaste? Amados irmãos e irmãs, quantas pessoas que estão aqui presentes já disseram isso: por que me abandonaste, meu Deus? Quando foi até no Quibache, Bulatumba, buscar negócio, uma carrinha de banana e bombom, confiou no motorista porque já costuma te trazer o negócio, mas a viagem que poderia durar um dia, já vai uma semana, motorista nem telefone, nem sinal. E era todo o dinheiro do negócio que estava na carrinha. E a pergunta é: meu Deus, por que me abandonaste? O marido que ele não tinha nada na vida,
Quando começaram naquela casa de aluguel de bate-chapa, a mesa onde comia era a mesa espera-cunhado. Sabem espera-cunhado? Aquela mesa de plástico. Até a mulher, como tem tanto amor por esse marido, lhe colocou lá uma almofada para sentar bem naquela cadeira espera-cunhado. Mas as portas se abriram. Aquele marido era uma pessoa que cantava no coro dos papais. Era o número 1 na igreja. Mas quando abriram as portas, conseguiu um emprego. Já começou a vestir fato do hoje ainda. Sapato do roco. Já tinha carro que vinha lhe buscar porque é trabalhador. Já lhe chamavam de chefe. Não tinha tempo no sábado mais para vir cantar no coro. A mulher de joelho orava sempre para ele manter no emprego. Foi promovido. Quando menos esperava, o marido já não dorme em casa. Uma semana todo é serviço. Mas o serviço não é de dormir. Mas agora no serviço dorme. As vizinhas no bairro já lhe olham mal. E ela pergunta: meu Deus, o que é que eu fiz? Por que isso na minha vida? Quantos de nós, meus amados, não reclamamos? Nós choramos, lamentamos. Deus, onde estás? Meu Deus, onde estás? Deus meu, por que me desamparaste? Dizia Jesus. Agora vamos saber, meus irmãos, onde estava Deus? Onde estava Deus naquele momento em que o seu filho estava na cruz derramando sangue, ao ponto de dizer: Pai meu, por que me desamparaste? Por que, Senhor? Onde estava Deus naquele momento? A resposta, meus amados irmãos e irmãs, está no capítulo 16. Por isso é que trouxemos o capítulo 16. Depois de todo aquele sofrimento, quando parecia que o mal tinha vencido, Deus entrou em cena. Quando Deus entra em cena, meus irmãos, o teu sofrimento não parece nada. Deus entrou em cena, a pedra foi removida. Aleluia. Amém. O túmulo estava vazio. Aleluia. Amém. Jesus ressuscitou. Essa é a resposta. Onde estava meu Pai? Isso, meus irmãos, é algo poderoso. Deus não abandonou Jesus, não. Ele estava apenas a preparar o momento da vitória. Ele deixou o filho na cruz, chorando, maltratado, porque ele estava a preparar o momento da vitória. E no momento da preparação, ele não faz barulho. Deus não aparece, porque ele está em algum lugar a resolver o problema. Amados, Deus nunca chega atrasado, não. Deus não tinha chegado atrasado, não. A hora de Deus é aquela. Ele age no tempo certo. Ele age no tempo certo. Enquanto o inimigo pensava que tinha vencido, Deus estava a preparar a maior vitória da história, a ressurreição do Filho. Depois de Deus agir, diabo ficou preocupado. Diabo não sabia o que fazer. Eu não sei se o irmão lá no fundo vai me ouvir. Devido à semana a voz ficou rouca, mas eu creio que vai me ouvir. Deus não fica no silêncio, meus amados. Enquanto o inimigo pensava que tudo tinha acabado, Deus aparece. Deus aparece. Jesus ressuscitou. E o diabo está cansado até o dia de hoje. Amém. Desde o ano 33 até hoje, o diabo está maluco. Porque está a perder o maior número de pessoas que ele tinha domínio. Olha para a igreja de Catumbela cheia. É resultado do que Deus fez no dia em que o filho disse: onde estás, meu pai? Deus estava a preparar esse momento. Meus amados, hoje não é diferente. Hoje não é diferente.
Talvez tu estás a sofrer como aquela jovem que já tinha tudo preparado e o rapaz vem e lhe diz: não te quero mais. Onde estás, Deus, para permitir isso? Deus estava a preparar a vitória daquela jovem. Porque o jovem que vai deixar ela, engravida outra, tinha feito um pacto com Satanás, que todos os filhos que iam nascer daquele casamento tinham que morrer para ele ser rico. A jovem chorou, mas 3 meses depois ficou a saber que o namorado tinha ido ao Dombe Grande buscar feitiço. E ela só disse: aleluia, Deus, obrigado por me livrar daquele casamento. Encontrou um outro jovem, irmão da igreja, corista, que afinal também andava atrás dela. No silêncio, acabou casando com esse jovem e ela se tornou uma rainha, uma princesa daquele homem. Um casamento durável. Meus irmãos, Deus nunca está atrasado na tua vida. Coloca isso na fé. Deus não se atrasa quando você está a sofrer. Onde estás, meu Deus? Ele está em algum lugar preparar a tua vitória. Está desempregado? Não chora. Esse Deus nunca abandona os seus filhos. Assim como o sol, quando está a chover, ele não desistiu, não desapareceu. Quando acabar de aquecer as nuvens, o céu fica azul e o sol aparece. Por isso, minha irmã, meu irmão, não tenha preguiça de orar. Continua a acreditar. Esse Deus está presente na tua vida. Falta arroz em casa? Sim, falta. Há doença em casa? Sim, há doença. Mas isso não quer dizer que Deus desistiu. Há o emprego, o teu colega é complicado. Ajoelhe apenas. Entra no teu quarto, fecha a porta e de joelho fala com o Pai. Ele em silêncio chegará. E você não vai dar conta como é que aquele colega no serviço que está a infernizar a tua vida vai ficar na linha. Porque quando Deus age, o diabo não consegue parar. Olha o que ele fez com Jesus. Ressuscitou o filho. E até hoje continuamos a falar de Jesus. Onde está o diabo agora? Ele fugiu. Ele já não aguenta mais. Por isso, se és filha de Deus, és filho de Deus, não tenha medo. O teu Pai está em silêncio porque Ele está a preparar a tua vitória. Esse Deus que é nosso Pai, Ele trabalha no silêncio. Ele não faz propaganda, não. Ele apenas chega e age na hora certa, no tempo de Deus. Tudo que a gente precisa é ter paciência, é ter coragem e é ter fé. Porque o teu Pai, Ele nunca atrasa. Ele sabe a hora certa para poder te abençoar. Ele sabe a hora certa para poder te curar. Ele sabe a hora certa para te acertar aquele marido que você sofreu na mesa de espera, cunhado. E ele, quando recebeu as bênçãos, foi. É que onde ele foi, aquele senhor, meus irmãos, encontrou uma prima. Vou usar o nome de prima. Uma prima que lhe sugou tudo. Lá acabou mesmo. Que ele depois já nem força tinha de sentar na mesa para trabalhar. A prima lhe sugou tudo com feitiço, que foi buscar aqui nos Kwanza. Para ele nunca mais voltar a pensar na mulher, nem ajudar a mulher. Só que aquele feitiço dos Kwanza lhe acabou. Que ele já não ficou esperto. Ficou burro, como falam as crianças. E ao ficar burro já não tinha força para trabalhar, foi despedido. Ao lhe despedirem, apanhou AVC. Com AVC, aquela mulher que era prima, lhe disse: eu não casei com um homem para me dar trabalho. Volta para a tua família. Coitada da mulher cristã,
Acham que vai receber o marido ou negou o marido? Ela recebeu. E ao receber o marido, ele só chorava dia e noite, com a boca torta, o braço torto, a perna torta. Na cama precisam lhe pôr, para fazer necessidade tem que lhe levar. Deus, como é maravilhoso. Aquela mulher cristã de joelho com os filhos, oraram. E um anjo apareceu na hora de Deus, no tempo de Deus, curou o homem. Amém. E depois de estar curado, o chefe um dia desses veio na igreja, o chefe da empresa, na mesma igreja onde esse homem cultuava, e viu ele bom, bonitinho. Ele, quando olhou o chefe, chamou a esposa, contou a história dele no chefe. E o chefe disse: eu só te despedi porque o teu Deus, que é meu Deus, me mandou te despedir. Amém. Agora que você reconheceu o teu pecado e voltou para a tua mulher, volta para a empresa. E ele nunca mais, até aquelas manas de vestido vermelho que está a passar, o olho dele, basta ver uma mulher daquele tipo, olha no outro lado. Você está com carro, está a lhe fazer pisca-pisca, olha no outro lado. Nunca mais se deixou levar por uma prima. Aprendeu a lição. E eles foram felizes. Deixaram de viver no bairro e foram viver no condomínio. Aquela mulher tinha empregadas, tinha uma vida material boa. Sabem por quê? Porque quando ela pensava que Deus desistiu, Deus em silêncio estava a fazer o quê? A trabalhar. O nosso Deus nunca abandona os seus filhos. Por isso, meus irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar convosco é esta. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não fala, Deus age. Ele no silêncio faz vitórias. Meus amados, finalmente Jesus clamou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Pai nunca deixou de estar com ele. E hoje a mensagem para nós é clara: não desista de Deus em tempos difíceis. Não troques Deus por soluções fáceis. Não perca a fé por causa da dor. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos começaram bem, mas na dor abandonaram a fé e procuraram outros deuses e acabaram frustrados. Mas você, meu irmão, tu, meu irmão e minha irmã, espere mais um pouco, confie mais um pouco, ore mais um pouco, porque Deus não te abandonou. Assim como o sol continua no céu, mesmo estando escondido pelas nuvens, Deus continua presente na tua vida. Mesmo quando não vês, Ele está presente. Ele está a caminho para a tua vitória. Que Deus nos abençoe. Amém.